esse aqui é o Historiar-se e hoje a gente vai seguir a nossa série de vídeos sobre metodologias ativas em educação. A gente já trouxe aqui, né, essas metodologias focadas no ensino de história e a gente já trouxe aqui aprendizagem baseada em projeto, peer instruction, gamificação do ensino, sala de aula invertida. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre estudo de caso. Então, vocês já ouviram falar sobre isso? Continua comigo aí depois da vinheta para descobrir mais. Bom, primeiramente eu quero mandar um beijo super especial para os nossos apoiadores no Padrim. Se tu ainda não é apoiador, dá uma olhada aqui no link na descrição do vídeo, que tem todas as nossas recompensas para quem ajuda o nosso trabalho a ir mais além. Então, o estudo de caso, ele já como o próprio nome vai dizer, é um estudo de algo que realmente aconteceu ou um caso que realmente poderia acontecer, seja no presente ou no passado, que vai ser estudado ali naquele contexto da escola. Então a ideia é que o educador, ele engaje a turma através de uma narrativa ou perguntas sobre aquele caso, então para tentar solucionar aquele caso que está sendo estudado. A ideia é trabalhar a partir das habilidades e das competências que são esperadas da turma e da matéria que está sendo trabalhada. Existem diversas formas de trabalhar com o estudo de caso, desde questões mais abertas até questões que delimitem as respostas que os educandos podem dar. Então, tem essas duas opções, não no sentido de delimitar, mas opções já fixas, vai ficar mais claro quando eu seguir mais pra frente no vídeo. Além disso, é uma metodologia que ela pode ser trabalhada de diversos tempos, durando um período ou até mesmo um trimestre inteiro, um bimestre, enfim, né? É uma metodologia que pode, dependendo do que como o professor quiser criar. Além disso, também, né, pode ser trabalhado com um estudo de caso de toda a turma trabalhar com um estudo de caso específico, ou em grupos, ou até individualmente. Essa metodologia, ela é muito utilizada na área do direito e da medicina, e aí quem é fã de How to Get Away with Murder e Grey's Anatomy, né, quem já é formado em 6 temporadas, em 12, 17, 20, lá que tem Grey's Anatomy, sei lá quantas tem, vocês já sabem, né, que os professores ali, quando eles estão na residência ou quando eles estão em sala de aula, eles lançam estudos de caso. Então, bem resumidamente, né, o estudo de caso vai ser uma investigação de um problema específico, delimitado, né, para apresentar soluções para ele. Além de todos os benefícios, né, que as metodologias ativas têm, especificamente o estudo de caso, que é interessante, é que ele foca que não existe apenas uma resposta certa. Isso vai depender, então, a resposta certa, na verdade, depende da argumentação do grupo e do tanto de coisas que ele consegue reunir para sustentar aquela argumentação. Então, o mais importante, né, é essa qualidade da argumentação. E aí o estudo de caso, ele vai estar, então, valorizando a conexão entre a teoria, né, que vai ter que pesquisar para responder aquela questão, e a prática, né, porque vai ter que estar conectado com uma questão possível de ser existido, né, um caso realmente que pode ser real. Então, no mais, né, o estudo de caso, ele é muito parecido com a metodologia utilizada nos cursos de humanas, porque a gente vai estar trabalhando com a definição de um problema e como respondê-lo, como solucioná-lo, né? E não necessariamente vai ter, como eu falei, uma resposta certa, mas pode ter várias respostas corretas dentro do grupo. Então, eu acho que essa metodologia, ela tem muito a ganhar no ensino de história, justamente por essa questão da argumentação e da pesquisa. Então, agora eu vou trazer alguns exemplos para a gente pensar um pouco mais sobre esse estudo de caso dentro do ensino de história. Bom, nem precisa dizer, né, que inicialmente tem que escolher uma temática do que vai ser trabalhado e quais os objetivos que o professor tá lançando para a turma para resolver aquele estudo de caso. É sempre muito importante ter delimitado esses objetivos daquele ensino, senão fica uma coisa perdida, né? Se a gente for pegar um exemplo, então, né, vamos pegar o exemplo da Segunda Guerra Mundial. E o objetivo, então, central seria que a turma compreenda as implicações de ataques a bombas atômicas. Aí o professor pode lançar uma pergunta orientadora, que seria, então,
Como poderíamos dar um fim de possíveis futuros ataques com bombas atômicas? É um exemplo de uma pergunta norteadora. E aí, voltando um pouco no que eu falei no início do vídeo, como que o educador pode organizar essa resposta? Ele pode ou colocar respostas fixas que os alunos vão ter que, os educandos vão ter que escolher entre aquelas respostas e argumentar em cima daquelas respostas, ou deixar a questão em aberto para que os grupos aí discorram livremente sobre aquele assunto. Então, ou o educador vai dar várias soluções e os alunos vão ter que trabalhar em cima dessas soluções, argumentar em cima dessas soluções, ou os grupos vão ter que achar uma solução da cabeça deles, né, do que eles vão pesquisar, para resolver aquele problema, aquela pergunta orientadora. Então, esse já é um jeito diferente de começar com esse assunto, de iniciar um debate sobre o fim da Segunda Guerra Mundial e o pós-Segunda Guerra Mundial. E aí o educador, depois dessas soluções que os alunos trouxeram, ele pode conectar essas soluções com o que realmente aconteceu, né, com os Estados Unidos, com a União Soviética, principalmente depois dos ataques nas bombas de Hiroshima e Nagasaki no Japão. Ou até mesmo, continuando com essa mesma temática e esse mesmo objetivo, a gente pode deixar para a turma, então, apresentar quais foram as soluções que esses países encontraram, né? E aí muda um pouco a pergunta, né? Como os países envolvidos na Segunda Guerra Mundial lidaram com o poder das bombas atômicas. Então, vai caber a eles responder essa pergunta, né? Trazer as soluções que os países adotaram e também as consequências que sofreram, né? Quais foram as consequências que cada país sofreu a partir das soluções que eles adotaram. Outro exemplo, pegando uma temática diferente do Antigo Egito, é na parte das pirâmides, né? Que sempre é um assunto que desperta muito interesse dos alunos e com certeza, né, nesse assunto sempre vai surgir lá, quem construiu as pirâmides, os ETs, né? Mas é uma hipótese interessante de ser trabalhada também dentro da sala de aula. E aí, então, né, voltando um pouco, mas já me empolguei aqui com o assunto. Eu peguei esse exemplo lá do livro de aprendizagem baseada em projetos, porque o estudo de caso, ele pode ser inserido dentro de uma aprendizagem baseada em projetos, mas ele pode ser trabalhado também só o estudo de caso. E aí lá no livro eles trazem esse exemplo sobre o Egito, né, e sobre a questão da arquitetura egípcia. E também pode ser trabalhado as relações de trabalho na antiguidade, né, na construção das pirâmides. E aí, então, uma pergunta que eles colocam lá, uma questão, né, que pode ser trabalhada, é como as pirâmides foram construídas. E aí, nem necessariamente precisaria ter uma pesquisa, mas sim os alunos, né, trazerem as suas hipóteses mais doidas possíveis, e até poderia, sei lá, trabalhar com um professor de física, né, essa área assim, e trazer, então, um pouco para a realidade egípcia, né? E depois também pesquisando, pode trazer um pouco para o que eles conhecem já de Egito, porque é um tema que é muito presente, né? Em outras narrativas, não só na escola. E aí o legal dessa pergunta também, de trabalhar com o estudo de caso, não necessariamente iniciando com a pesquisa, mas iniciando com a imaginação histórica, né? E iniciando com essa criatividade que vai surgir com uma pergunta instigante. E aí, não é o professor que vai lá e já vai responder, mas sim o aluno que vai pesquisar depois ou vai criar hipóteses, né? Vai abrir esse espaço para a imaginação para responder essa pergunta. E aí depois, claro, né? Se inicia um trabalho de pesquisa e de teoria, enfim, né? Daí vai toda essa parte. E aí depois, né, respondida essa questão, tanto nas hipóteses e depois pesquisando, né, a turma pesquisando, pode-se trazer outras questões sobre que materiais foram utilizados, quem construiu, com que finalidade, o tempo de conclusão, ou como foi transportado também o material, né? São todas questões que surgem só com uma pergunta norteadora e que dão conta ali de ensinar, né, de trazer o conteúdo sobre o Egito Antigo. Bom, pessoal, era isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixem de conferir, quem quer trabalhar com estudo de caso, as referências que eu deixei aqui na descrição, que são bem interessantes e bem esclarecedoras, não sei se eu consegui explicar muito bem. Também qualquer pergunta, qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários. Até o próximo vídeo. Tchau!